Podemos nos sentar. Senhores ministros, havendo número regimental, declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária, realizada em 18 de fevereiro de 2009, a presidência do ministro Gilmar Mendes, ausente cadamente a senhora ministra Ellen Grace, vice-procurador-geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Apregoado os seguintes processos: ação penal e mandado de segurança. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Bom, senhores ministros, caso com repercussão geral em questão de ordem, recurso extraordinário 597-154. Este é um caso semelhante ao que nós julgamos na semana passada, a propósito da GEDAST e GEDATA. Eu só estou trazendo em questão de ordem para confirmar a jurisprudência. Constou da pauta e, basicamente, é o seguinte: gratificação de desempenho, estou lendo a emenda, de decisão já do plenário, ao apreciar o RE 476-279 da relatoria do ministro Sepúlveda pertence. Gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa, GEDATA, instituída pela Lei 10.404 de 2002, extensão a inativos, pontuação variável conforme a sucessão de leis de regentes da vantagem, RE conhecido e provido em parte para que a GEDATA seja deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e nos termos do artigo 5º, parágrafo único da Lei 10.404 de 2002, para o período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da MP 198 de 2004, a partir do qual passa a ser de 60 pontos. Esse foi o entendimento que foi assente no plenário e, portanto, eu estou trazendo para que, reconhecida a incidência dos efeitos de repercussão geral, com associação aos precedentes que ilustram a jurisprudência dominante ou a súmula, os tribunais poderão adotar o procedimento estabelecido no parágrafo 3º do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Negarão a admissibilidade dos recursos extraordinários e correspondentes agravos e instrumentos, os quais, de outra forma, seguiriam trazendo indefinidamente ao exame deste tribunal questões que aqui já se encontram pacificadas. Já para as situações em que o acordo recorrido seja contrário ao entendimento consolidado deste tribunal, devem-se estender os efeitos da repercussão geral, gerando, pelo disposto no artigo 543, parágrafo 3º, a possibilidade de retratação pelos tribunais e turmas recursais de origem das decisões correspondentes. Pelo exposto, propõe, em consequência, a seguinte solução para esta questão de ordem: que se reconheça a repercussão geral da questão constitucional aqui analisada, que seja reafirmada a jurisprudência consolidada nesta Corte, no sentido do que decidido no julgamento do RE 476-279, de modo que a fixação da GEDATA, GEDAST, quanto aos servidores públicos inativos, obedeça a critério variável de acordo com a sucessão de leis de regência, para que a GEDATA seja concedida aos servidores inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002, de junho de 2002 a abril de 2004, a concessão se faça nos termos do artigo 5º, 2 da Lei 10.404, e no período de maio de 2004 até a conclusão dos efeitos do último ciclo
de avaliação, artigo 1º da medida provisória 198 de 2004, convertida na Lei 10.971 de 2004, a gratificação seja concedida nos valores referentes a 60 pontos. Que sejam devolvidos aos respectivos tribunais de origem os recursos extraordinários e agravos de instrumento ainda não distribuídos nesta Corte e que versem sobre matéria apreciada na presente questão de ordem, sem prejuízo da eventual devolução, se assim entender os relatores, daqueles feitos que já estão a eles distribuídos. Permitir aos tribunais turmas recursais e de uniformização a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral, especificamente a retratação das decisões ou a inadmissibilidade dos recursos extraordinários, sempre que as decisões contrariarem ou se pautarem pela jurisprudência desta Casa e forem contrastadas por recursos extraordinários. Portanto, é essa a questão de ordem que eu estou submetendo à Corte em relação a este RE 597-154. Ministro Menezes de Direito. Semana passada votamos uma das gratificações. Exatamente isso, que são duas gratificações que têm a mesma natureza. Foi discutido pelo plenário e nós chegamos à mesma conclusão. Ministro Carmen Lúcio. Ministro Lewandowski. Também, senhor presidente. Ministro Sérgio Grau. Ministro Joaquim Barbosa. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, eu só tenho uma dúvida. Nesse período de junho de 2002 a abril de 2004, está me parecendo que o percentual extensível aos inativos é de 10 pontos, né? Não, Vossa Excelência disse 30 ou 35. Não, isso foi definido na decisão, esse valor, 37,5. Foi da decisão. 37,5. É. Não seria de 10 pontos, não, nos termos? Foi isso que foi fixado. Estou lendo, isso foi decidido no RE 476279 da Relatoria do Ministro Pertence, publicado no dia 15 de 6 de 2007. Então, Vossa Excelência já atentou para essa diferença de percentual, né? Então, eu acompanho Vossa Excelência. Ministro Peluso. Ministro Macaulay. Presidente, tenho dificuldades em acompanhá-lo. Em primeiro lugar, quanto ao procedimento. O processo veio em questão de ordem, sem inclusão na pauta. Está em pauta. Sim, está incluído em pauta o recurso extraordinário para julgamento. Então, retiro a primeira colocação. Quanto à matéria de fundo, eu peço vênia para ressaltar mais uma vez que o deslinde do conflito não se faz à luz da redação primitiva da Carta, do parágrafo 4º do artigo 40, no que estendia aos aposentados todo e qualquer benefício outorgado ao pessoal da ativa, nem tampouco no parágrafo 8º desse mesmo artigo, tendo em conta certa emenda, e muito menos presente a norma que objetivou a disciplina de situações já constituídas da emenda 41, que preservou a extensão. Aqui se outorgou ao pessoal inativo benefício próprio ao pessoal da ativa, né, a partir da isonomia. E eu não posso entender que o fator de discriminação ativo e inativo seja um fator irrelevante, sob pena de, sem a disciplina constitucional de outrora, se continuar reconhecendo, em relação aos inativos, todo e qualquer benefício outorgado ao pessoal da ativa. Não chego a esse ponto. O legislador constituinte, reformador, fez uma opção política, normativa, constitucional, quando afastou do cenário a igualização. E eu não posso desconhecer esse afastamento. Por isso eu peço vênia a Vossa Excelência, né, para... Vossa Excelência, no caso, está dando provimento ao recurso? Não, estou negando provimento ao recurso. Para dar provimento ao recurso. Penso que a distinção em pontos, considerado o pessoal da ativa e o pessoal inativo, constante da lei, é harmônica com a Constituição Federal e, por isso, provejo o recurso. Eu só gostaria de observar, ministro Macaulay, que no julgamento do caso anterior, na semana passada, nós deixamos em aberto até a discussão sobre a constitucionalidade ou não da norma, porque, e aí o ministro Pertence faz questão de deixar isso na ementa, dizendo, fica até um julgamento submetido a uma condição que é a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação, porque o que aconteceu é que a norma dispensou
lembra-se, Vossa Excelência, a realização da avaliação e atribuiu genericamente... Agora, não infirma a premissa de meu voto no meu convencimento em que eu estabeleço a distinção. Eu penso que é constitucional o tratamento diferenciado hoje, presentes servidores na ativa e inativos. Porque, só para deixar claro que o piso formal é 10 pontos. Não é? E depois se desprezou e até a vinda da efetivo, regulamentação se cogitou de 60 pontos. Isso, é. Só que em relação aos nativos se previu 30 pontos. 30, Eu penso que a distinção é uma distinção que não conflita com os novos áreas constitucionais depois da emenda número 41. Perfeito. Portanto, desprovido o recurso e aceita a questão de ordem nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio, que o provia. Ministro Carlos Brito, agravo regimental na ação penal 409, agravante José Gerardo Oliveira de Arruda Filho, agravado do Ministério Público Federal. Vai se fazer súmula desse... Eu tenho a impressão que poderíamos fazer do GEDAST e GEDATA, né? Acho que fica já estabelecido que poderíamos mandar para formular. a Comissão de Jurisprudência. Comissão de Jurisprudência. Já tem reiterados pronunciamentos do próprio plenário, né? Esse é o agravo regimental na ação penal 409. Você tem súmula suíça? Ministro Brito, o ministro Lewandowski foi relator foi do caso da GAS dos funcionários do Ministério da Saúde. Você então se incumbiria, pelo menos, da proposta... Da súmula? Da proposta de súmula com muito prazer, claro, os sem dois, dúvida. GEDAS e... De ambas, farei sim. Não é? Pois Modo não, que- com muito gosto. Ministro Brito. Presidente, vou fazer um resumo, viu? Vamos tentar. O caso é de agravo regimental interposto contra a decisão singular que indeferiu diligência requerida na fase do artigo 10 da Lei 8.038/90. Diligência que é agora considerada imprescindível pela parte agravante. Embora não cogitada pelo acusado lá na ação penal, nenhuma vez, uma única vez sequer, não foi cogitada durante o transcorrer de todo o processo crime. Presente esta moldura, tenho que o agravo não merece provimento. Não merece provimento. É que a diligência indeferida nenhuma relação guarda com a tipicidade, culpabilidade ou mesmo ilicitude do fato. É dizer, a informação que a defesa pretende trazer para os autos não tem nenhuma serventia para o deslinde da causa. Sabido que a fase das diligências, artigo 10 da Lei 8.038, correlato ao artigo 499 do CPP, tem por objetivo permitir às partes a produção de provas complementares daquelas produzidas no curso da instrução criminal. E o que se deu na concreta situação dos autos? Deu-se que nos mais de 7 anos de tramitação do feito, em nenhuma oportunidade tal diligência foi postulada. É a síntese do meu voto para negar provimento ao agravo regimental. E proponho, ante o concreto perigo de prescrição, a imediata abertura de prazo para as alegações finais. Artigo 11 da Lei 8.038/90. Isto é, independentemente da publicação desta nossa decisão. É como voto. Está, portanto, desprovendo O regimental. o regimental. Senhores ministros. Presidente, imaginei quando coloquei os olhos na expressão passagens molhadas relativas ao transporte. Relativas à obra Não feita. sei se transporte aéreo ou transporte mesmo terrestre, né? Aqui se versa uma problemática ligada ao sangradouro É isso, açude. em Açude, Isso. no Ceará, né? E se buscou com o pleito de realização de perícia, pouco importando aí a passagem do tempo, porque se poderia, em tese, ter elementos para elucidar, né, o ato praticado, se buscou a realização de prova pericial.
e se buscou na fase que assegura o artigo 10 da Lei 8.038/90, fase em que se abre oportunidade às partes, ao Estado acusador e à defesa, de requererem diligências. Presidente, eu vou pedir vênia ao relator para, num primeiro passo, entender que se deve viabilizar a defesa à exaustão no processo criminal, apenas se indeferindo diligência que se mostre protelatória. Em segundo lugar, creio que nós estamos alargando em demasiado o que se revela como exceção, ou seja, o cumprimento da decisão do tribunal, sem ter-se ainda a formalização do ato a revelar o julgamento, ou seja, o acórdão. E isso está ocorrendo e vem sendo, inclusive, observado em outros tribunais, né? E, a meu ver, implica a insegurança jurídica. Num primeiro passo, provejo o agravo e, no segundo, me pronuncio de forma contrária, né, a deixar-se em segundo plano a formalização do julgamento. Senhor presidente, para ficar bem compreendida a questão, os recursos recursos públicos deveriam ter sido empregados na construção de açude público. O réu empregou esse recurso na construção de passagens molhadas, não propriamente açudes. Inciso 4º, artigo 1º do Decreto-Lei 201/67. Leio. Empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programas a que se destinavam. Eu, atento às peculiaridades do processo, às medidas protelatórias já encetadas, eu tenho essa medida, mas esse requerimento de diligência como protelatório na perspectiva do alcance da prescrição. Essa diligência não foi requerida durante 7 anos de tramitação do feito, não foi requerida em nenhum momento. Por isso, eu estou desprovendo o agravo. Ele quer perícia de engenharia civil em cada uma das 16 passagens molhadas para concluir que essas 16 passagens molhadas cumprem a mesma função do açude, em que o dinheiro originariamente deveria ser aplicado. Presidente, não logrou o relator me convencer, mantenha o voto. Os ministros de Direito. Ministro. Com o relator. Ministro Lewandowski, ministro Eros, ministro Joaquim Barbosa, ministro Peluso. Portanto, desprovido o agravo, vencido o ministro Marco Aurélio, que o provia. Também vencido, presidente, quanto ao cumprimento imediato da decisão, a observância imediata sem a formalização do acordo. Sim. Vencido também quanto ao cumprimento imediato da decisão. Agravo regimental no habeas corpus 88047, dígito 9, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, agravante Roberto César Meira Rocha, impetrante José Mário Porto Júnior, agravado relator do AI 443281 do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi do ministro Jobim. Presidente, o caso é muito simples. Eu estou negando provimento a este agravo regimental de decisão da minha lavra que negou seguimento a habeas corpus que atacava a seguinte decisão do ministro Jobim, proferida no agravo de instrumento número 443.281. Decisão do ministro Jobim era a seguinte: matéria constitucional não foi examinada na decisão recorrida, nem opostos embargos declaratórios. Além disso, o agravo está em confronto com a súmula 288, pois não consta do traslado a certidão de publicação do acórdão recorrido. Nego o seguimento ao agravo. Eu neguei seguimento ao habeas corpus por não haver vislumbrado a existência de coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Agora estou confirmando essa minha decisão, negando provimento ao agravo regimental.
Negando provimento. Senhores ministros, Presidente, continuo a entender que em jogo uma ação nobre, como é a ação que visa preservar a liberdade de ir e vir, há de se observar o princípio quanto ao julgamento do juízo natural, ou do juiz natural lato sensu. E não aplico, quando atuo como relator, ao habeas corpus, quer o 557, analogicamente, do Código de Processo Civil, quer o 21 do Regimento Interno. Sempre, como porta-voz do colegiado, busco o aparelhamento do processo para trazê-lo à apreciação do colegiado, porque continuo convencido de que assim deve ser, que compete apenas ao colegiado julgar o habeas corpus. Eu peço vênia ao relator para prover o agravo. com a divergência do ministro Marco Aurélio, portanto, desprovido o agravo. Agravo regimental no habeas corpus 97.229, da relatoria do ministro César Peluso, agravante Natalino José Guimarães e Jerônimo Guimarães Filho, agravado relator do HC 96.731 do Supremo. Senhor presidente, o impetrante pediu um habeas corpus que a turma denegou. Ele reiterou o mesmo pedido, o ministro Celso de Mello lhe negou seguimento e, em seguida, ele entrou com habeas corpus contra a decisão do ministro Celso de Mello, que eu não conheci, não apenas porque se trata de repetição sem novo fundamento de demanda anterior já julgada, mas também nos temos na súmula 606. Estou negando provimento ao agravo. O presidente relator nega provimento ao agravo. Senhores ministros. Presidente, para que o habeas corpus se mostre cabível, basta, não é a procedência do pedido, basta que se narre um ato que se tenha como discrepante da ordem jurídica e que haja um órgão acima daquele que o formalizou para exercer crivo. E nós temos que, quanto aos integrantes da Corte, há não só o tribunal dividido em turmas, como também o próprio plenário. Então, eu assento a adequação do habeas que foi protocolado contra a decisão individual do relator em uma outra medida. E, no passo seguinte, também caminho no sentido de reportar-me ao voto proferido no processo anterior, no HC 88047, dígito 9, que farei transcrever neste que agora eu estou proferindo. Portanto, desprovido o agravo, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Gilmar, eu tenho um habeas que é absolutamente assemelhado com esse que nós acabamos de negar provimento ao agravo. Está aqui na... Tá, 95166. 95166, vou chamar. Habeas corpus 95166, da relatoria do ministro Menezes de Direito, paciente Rosendo Rodrigues Batista Neto, impetrante Maurício Rodrigues Hortêncio, coator relator do habeas corpus 94933, do Supremo Tribunal Federal. É um habeas corpus que foi impetrado contra uma decisão da ministra Ellen, que negou seguimento a outro habeas corpus de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. E nesse habeas corpus, na realidade, ele reitera todas aquelas razões do habeas corpus anterior. E eu estou mantendo o entendimento que eu já havia manifestado na Corte e estou não conhecendo do habeas corpus na esteira do voto originário do ministro César Peluso. Estou entendendo que não cabe. Qual é o número de vocês? Podia dar desse? 95166. 95166. Portanto, É o mesmo resultado. o senhor está se manifestando no sentido de não conhecimento do habeas corpus. Senhores ministros. Presidente, reporto-me ao voto proferido no habeas corpus 97229, dígito 2. E, de início, recuso-me a adotar essa terminologia, não conhecimento da ação de envergadura maior que é o habeas corpus.
Farei transcrever o voto. Portanto, vencido o ministro Marco Aurélio, que conhecia do habeas corpus. Habeas corpus 96.099, dígito 5, procedente do Rio Grande do Sul, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Paciente Luiz Antônio de Melo Viegas, impetrante Defensoria Pública da União, coator Superior Tribunal de Justiça. Matéria que a turma decidiu afetar ao Tribunal Pleno e sobrestar todos os processos que tramitam pela turma em igual situação. Acho que é. Isso mesmo. Senhor presidente, trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Luiz Antônio Melo Viegas contra a decisão proferida pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no RESP, número tal, relator ministro Paulo Galotti. Narra impetrante, em suma, que o paciente foi denunciado pela prática de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, artigo 157, parágrafo 2º, 1 e 2 do Código Penal, sendo condenado a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado. Afirma que no exame de sua apelação, o TJ do Rio Grande do Sul reformou a sentença para excluir a majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que ela não foi apreendida. Registra ainda que, após o Parquê Estadual apresentar recurso especial, o STJ reformou o acordo e entendeu desnecessária a apreensão ou perícia de arma de fogo para a caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo, quando outros elementos comprovam sua utilização. Dessa decisão foi interposto agravo regimental, o qual restou improvido, segundo uma ementa que transcrevo. Sustenta a impetrante, em síntese, que a inaplicabilidade da majorante do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 157, violência ou ameaça exercida com emprego de arma, uma vez que o instrumento não foi apreendido e, portanto, não foi provado seu potencial ofensivo. Afirma mais ser indispensável a realização de perícia para testar a potencialidade lesiva da arma, de maneira a ensejar a aplicação da majorante. Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja excluída do cálculo da pena a circunstância do emprego da arma de fogo. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, da Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo indeferimento da ordem pleiteada. Em 3/2/2009, a primeira turma afetou o processo ao plenário. Este é o relatório, senhor presidente. Pelo paciente Luiz Antônio de Melo Viegas, falará o doutor Antônio de Maia E. Pádua, defensor público da União. Com a palavra. Excelentíssimos ministros, excelentíssimo Procurador-Geral da República. A presente impetração gira em torno de uma pergunta. A acusação, em alguma hipótese, está dispensada de provar a imputação? Bem, o paciente, Luiz Antônio de Melo Viegas, foi denunciado pela prática, no que interessa a impetração, pela prática de roubo, agravado pelo emprego de arma de fogo. A arma nunca foi apreendida, portanto, não há perícia que comprove a sua lesividade. A condenação em primeira instância, apesar desse fato, majorou a pena, aplicando o inciso 1 do parágrafo 2º, do artigo 157. O Tribunal de Justiça Gaúcho, em apelação, reformou a decisão de primeira instância e excluiu esse aumento de pena. Mas o STJ, em recurso especial, restabeleceu a incidência do inciso 1º do parágrafo 2º. Bem, a arma nunca foi apreendida. Não há perícia que comprove a sua potencialidade lesiva. É, portanto, impossível saber se o objeto empregado para a intimidação da vítima efetivamente era uma arma. Essa questão é de essencial importância para a solução da demanda, porque se a arma apreendida fosse periciada e se constatasse que era um brinquedo, a solução seria completamente diferente. O juízo de primeira instância, nem o STJ,
agravariam essa pena pelo roubo diante da utilização de uma arma de brinquedo, como exemplo. Isso tem uma razão de ser. A norma que aumenta a pena do roubo pela utilização de arma de fogo, ela visa proteger a integridade física, a vida da vítima, e não o patrimônio. O bem tutelado é diverso, é um bem além, é algo que vai além do caput. Foge-se da esfera do patrimônio para se proteger a integridade pessoal, a vida da vítima. Daí porque é necessária a realização de perícia. A perícia é o único meio de prova capaz de atestar que aquele objeto empregado no roubo era capaz de lesar o bem jurídico tutelado pela norma. A impossibilidade de substituição da perícia por testemunhos decorre da própria natureza do fato a ser provado, e não de um suposto sistema legal de provas. É a natureza do fato, a lesividade da arma, o dado relevante para a incidência do dispositivo. Sem a perícia, o único meio de provar seria se as testemunhas presenciassem o disparo daquela arma. No caso presente, isso não ocorreu. Não há ninguém que ateste o fato da arma ter funcionado em sua presença. A acusação, ao ver da defesa, falhou em sua tarefa de provar as suas alegações. Resta dúvida indelével sobre a configuração dessa parte do tipo. E o juiz não pode suprir a deficiência da acusação, sob pena de outorgar-lhe um benefício inadmissível na nossa ordem jurídica. A dúvida milita em favor do réu, não da acusação. Daí porque a Defensoria Pública, invocando o benefício da dúvida, pede a concessão deste habeas corpus para substituir, para anular a decisão do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo a decisão do Tribunal de Gaúcho, alicerçado nos precedentes da segunda turma, no HC 95-142, do ministro César Peluso, e também na reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por sua sexta turma, que, mais ou menos um ano, mudou sua orientação para conceder habeas corpus dessa mesma espécie. É o que pretende a Defensoria. Com a palavra, o eminente Procurador-Geral da República. Excelentíssimos senhores ministros, uso da palavra, ratificando a manifestação escrita, para lembrar que o que importa para qualificar o crime é que a utilização da arma tem a potencialidade de intimidar. Não está em causa aqui, não se trata aqui de delito de homicídio, em que houvesse a necessidade de ver a aptidão da arma para causar e tenha havido disparo. Aqui não basta, a qualificadora basta apenas a potencialidade para intimidar. Aliás, essa dispensa de apreensão e efetivação de perícia tem sido afirmada por essa Corte, e eu lembro a ministra Ellen Grace, no habeas corpus 84.082, a qualificadora do uso da arma de fogo independe da apreensão da arma. Evidentemente que, no caso, é inequívoco que houve a prova de que houve a utilização de arma de fogo com idoneidade para intimidar. O ministro Joaquim Barbosa também tem pronunciamentos no mesmo sentido, e também o ministro relator Lewandowski tem apresentando no parecer uma manifestação de Vossa Excelência, dizendo que o potencial lesivo integra a própria natureza do artefato. A lesividade do instrumento se encontra na própria coisa que tem potencialidade para intimidar. Daí porque o Ministério Público requer que seja denegada a ordem. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, bem examinados os autos, eu entendo que é caso de denegação da ordem data vênia dos que eventualmente pensam em contrário.
Quanto à questão versada nos autos, o STF já se pronunciou algumas vezes em sentido contrário à pretensão veiculada na inicial. Trata-se verba e grácia, na primeira turma, o HC, quem já se pronunciou várias vezes foi o STF. Trata-se verba e grácia, na primeira turma, do HC 93353, São Paulo, de minha relatoria. Também há um HC na segunda turma, de número 94448, do Rio Grande do Sul, em que foi relator o ministro Joaquim Barbosa, em que também Sua Excelência, e eu transcrevo aqui ementa, entende que não se faz necessária a perícia da arma de fogo para a caracterização desta agravante do emprego deste instrumento no crime de roubo. Deste modo, o pleito referente à exclusão da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego da arma de fogo no delito de roubo não pode ser atendido. Com efeito, não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. Sua lesividade encontra-se in re ipsa. Supor o contrário significaria dar guarida à exceção, aquilo que normalmente não ocorre, iria de encontro ao id quod plerumque accidit. Se por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima, reduzida a impossibilidade de resistência pelo agente ou pelo depoimento de testemunha presencial, ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. E, no caso em espécie, o depoimento da vítima é firme nesse sentido, conforme se observa do trecho retirado da sentença, folhas 22, destaquei. Luiz Carlos Jacob, vítima, aduziu que, sob aspas, acompanhado de sua esposa e um menino que estava internado na fazenda Senhor Jesus, tratamento para drogados, estavam no Fiat Palio, placas número tal, no Morro do Paula, na Estrada das Pedreiras, defronte o bar Santa Clara, quando 4 indivíduos saíram do interior do referido bar, todos de revólver em punho, se aproximaram do veículo do depoente e anunciaram o assalto. O indivíduo que o abordou, o depoente, foi Luiz Antônio Melo Viegas, exatamente o paciente neste HC, vulgo Tonho. Ato contínuo, assumiu a direção do veículo Palio e os outros indivíduos entraram no veículo e saíram em direção aos becos no Morro do Paula, que, passada 1h30, os indivíduos abandonaram o veículo do depoente na Pedreira dos Melo. Fecho subaspas e aspas. Caso o acusado alegue o contrário do que se coloca nos depoimentos testemunhais ou da vítima, ou sustente a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal evidência nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Sim, porque incumbe à acusação demonstrar os fatos criminosos imputados ao acusado, cabendo a este, contudo, caso o alegue, provar eventual causa excludente de tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade ou extintiva da punibilidade. Como se sabe, a lei processual civil e penal outorga à parte o direito e, ao mesmo tempo, a obrigação de demonstrar o fato que alega em seu interesse. Não seria razoável exigir da vítima ou do Estado acusador comprovar o potencial lesivo da arma quando seu emprego tiver sido evidenciado por outros meios de prova, mormente quando esta desaparece por ação do próprio acusado, como usualmente acontece após a prática de delitos dessa natureza. Ademais, a arma de fogo, mesmo que eventualmente não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves, como sangramentos e fraturas, não sendo raros, na crônica policial e forense, os relatos de coronhadas, chuçadas, deferidas com cabos e canos de revólveres, pistolas e artefatos afins contra vítimas inermes. A hipótese não guarda nenhuma correspondência com roubo perpetrado com emprego de arma de brinquedo.
exemplo frequentemente invocado pelos que defendem a necessidade de perícia para a caracterização da forma qualificada do delito, em que o tipo penal fica circunscrito àquele capitulado no caput do artigo 157 do Código Penal, porquanto a ameaça contra a vítima restringe-se apenas ao plano psicológico, diante da impossibilidade material de que lhe sobrevenha qualquer mal físico. Esta Suprema Corte, ademais, já afastou expressamente a tese veiculada pela defesa nesse writ, além daqueles precedentes aos quais já me referi no início, pela segunda turma, no habeas corpus 84032, sendo relatora a eminente ministra Ellen Grace, assim emendado. Roubo, uso de arma de fogo. A qualificadora de uso de arma de fogo, CP, artigo 157, parágrafo 2º, 1, independe da apreensão da arma, principalmente quando, como ocorreu nos autos, a arma foi levada pelos comparsas que conseguiram se evadir. Naquele julgamento, ficou assentado que o emprego da arma de fogo no assalto a um estabelecimento bancário, embora não tenha sido ela recuperado, foi comprovado por testemunhas, sendo assim apto a caracterizar a respectiva qualificadora, repelindo-se no acórdão o precedente invocado pelo impetrante, entre aspas, que cuidou de crime praticado com arma de brinquedo. Não se ouvide, de resto, que constitui dever da autoridade judicial não apenas zelar para que os direitos fundamentais do acusado sejam estritamente respeitados, mas também velar para que a norma penal seja aplicada com vistas à prevenção do crime e ao cerceamento da delinquência. Nesse sentido, observa Guilherme de Souza Nucci, aliás, um grande magistrado paulista, a política criminal, da qual o magistrado também é um executor, exige, entre aspas, uma postura crítica permanente do sistema penal, tanto no campo das normas em abstrato, quanto no contexto da aplicação das leis aos casos concretos, implicando, em suma, na postura do Estado no combate à criminalidade. Exigir uma perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo empregada no delito de roubo, ainda que cogitável no plano das especulações acadêmicas, teria como resultado prático estimular os criminosos a desaparecer com elas, de modo a que a qualificadora do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, dificilmente possa ser aplicada, a não ser nas raras situações em que restem presos em flagrantes, empunhando o artefato ofensivo. Significaria, em suma, beneficiá-los com a própria torpeza. Hermenêutica essa que não se coaduna data vênia com a boa aplicação do direito. Isso posto, senhor presidente, denego a ordem. Presidente, permite, como eu fui relator recentemente na decisão de 18 de novembro do ano passado, na segunda turma, nós, com o devido respeito, adotamos uma tese absolutamente oposta, e por dois motivos fundamentais. O primeiro deles, senhor presidente, é qualificador do artigo 157, parágrafo 2º, ela só pode ser aplicada nos casos em que fique demonstrado a lesividade potencial da arma. Por quê? Porque a intimidação e a violência, a grave ameaça, faz parte do tipo. Ou seja, não importa que seja arma de brinquedo, seja arma tal, a capacidade de intimidação já faz parte da figura do caput, do tipo. A agravante exige mais do que isso. Exige a prova da potencialidade, da lesividade real da arma. Em segundo lugar, senhor presidente, nós assentamos aqui, inclusive invocando aqui o HC número 70.523, da qual foi o relator o ministro Marco Aurélio, a necessidade dessa prova, até porque, em matéria penal, como se sabe, nenhuma presunção pode correr contra o réu. Em caso de dúvida, e o caso aqui é de dúvida, porque realmente não se sabe se a arma tinha ou não tinha real capacidade ofensiva, só corre em favor do réu. Seja por força do princípio do favor rei, seja pelo princípio do ônus da prova, que em matéria penal recai sempre sobre a acusação. É conhecida a afirmação de que o réu no processo penal não precisa provar coisa alguma, ele pode ficar absolutamente inerte, que todo o peso da acusação recai sobre o autor da ação penal.
E o ministro Celso de Mello, no HC 73-338, este de 1996, e, portanto, não recente, diz o seguinte: nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece em nosso sistema a regra que, em dado momento histórico do processo político brasileiro, ele se referia ao Estado Novo, criou para o réu, com falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência, como constava do Decreto-Lei 88, de 20 de dezembro de 1937, que o consignava no artigo 20, número 5. E a doutrina, e eu invoco aqui Magalhães Gomes Filho, e invocando, eu não preciso invocar já outro, que não se pode negar que as mais relevantes consequências da aceitação do princípio da presunção de inocência se situam na disciplina da prova. Tanto assim que dos ordenamentos em que vem consagrado legislativamente com a utilização de sua expressão histórica, registra-se a tendência doutrinária em tratá-lo como verdadeira presunção iuris tanto, com a consequência de se entender recair totalmente sobre a acusação o ônus da prova, pois as presunções, como é sabido, importam na dispensa do encargo de provar para quem as tem a seu favor. Disso resulta que, no processo penal, a dúvida acerca da existência de qualquer fato deve sempre favorecer o acusado, até porque, como ressaltou Sarraceno, as circunstâncias impeditivas não são senão o inverso das constitutivas, e uma dúvida sobre aquelas constitui também uma dúvida a respeito destas uma. Razões pelas quais, sobre pedindo vênia ao eminente relator, eu, antecipando meu voto e pedindo licença aos ministros que deveriam, pela ordem, votar antes de mim, eu estou concedendo a ordem para revogar a qualificadora do parágrafo 2º. Senhor presidente, apenas uma palavra. Eu louvo o brilho da intervenção do eminente ministro César Peluso, como sempre. Eu apenas peço vênia para ressaltar um pequeno trecho do meu voto, em que digo exatamente isto, que a arma de fogo, por si mesma, tem um potencial ofensivo, esteja ela carregada ou não, seja ela apta a produzir disparos ou não. Eu disse aqui apenas um parágrafo. Ademais, a arma de fogo, mesmo que eventualmente não tenha o poder de disparar projéteis, seja ela uma pistola, um revólver, ou uma metralhadora, uma espingarda, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves, como sangramentos e fraturas, não sendo raros na crônica policial e forense os relatos de coronhadas e chuçadas deferidas com cabos e canos de revólveres, pistolas e artefatos afins contra vítimas inermes. Este é o meu ponto de vista, que independentemente de estar carregado ou não, de ter um potencial lesivo ou não, a própria arma em si mesma, ela pode ser usada como um instrumento para causar lesões físicas. E o fato é que o visual de uma arma de fogo apontada contra alguém, sem dúvida, que é um fator de intimidação. Esse é o problema. Porque a intimidação sobrevém a rendição. Ministro, nós estamos discutindo qualificadora. Não, eu sei. Agora, quanto à qualificadora... Ameaça, isso faz parte do não, tipo. Não, perfeito. Mas quanto à qualificadora, independe da apreensão da arma e independe da perícia. Se há prova robusta, se há prova... Não há grave ameaça nem violência que qualifica o crime, ministro. Se não houver de grave ameaça nem violência que qualifica o crime, não existe o crime. Eu estou falando... Nós estamos agora discutindo se, além dessa intimidação que constitui e integra o tipo penal, se cabe também a qualificadora. O que estamos discutindo aqui é exatamente isso. Ministro, se eu tiver no bolso um isqueiro que pode ser atirado, dependendo do material, e ferir a vítima, eu estou na mesma circunstância de uma arma de fogo ou de uma arma que não foi encontrada. De jeito nenhum, excelência. Comparar um isqueiro com uma arma de fogo? Uma arma de fogo que é ineficiente? O isqueiro faz fogo. Serve? Faz fogo, mas não se compara jamais com a arma de fogo. Uma arma de brinquedo, para que ela serve, ministro? Para tirar na cabeça da vítima? Não. Uma coisa que intimide mais uma caixa, um que uma arma de fogo. É a mesma coisa. Aqui o de que se trata é da qualificadora, não é isso? E há provas robustas de que o emprego da arma de fogo se fez. Mas não se sabe se a arma estava apta, ministro, para causar a aplicação da qualificadora. Mas é pela intimidação. A intimidação qualifica o crime.
Ele já foi condenado por isso, ministro. Como causa de aumento de pena, não é necessária nem a apreensão da arma, nem é necessária a perícia. Nós temos decidido isso reiteradamente. Ministro, Não, vamos premiar se o fosse criminoso, provado, se fosse provado que era arma de brinquedo, não podia aplicar o qualificador. Porque hoje em dia se aluga até arma para se assaltar, praticar crime. Logo depois do crime, a arma é devolvida. A arma de aluguel é devolvida. E quando é própria, o próprio assaltante faz questão de se desfazer dela para evitar exatamente a perícia. Ou seja, se essa tese vingar, a impunidade vai graçar, mais uma vez, vai dar as cartas. Aí, ante a estratégia que será utilizada pelos delinquentes, subir com a arma, nós só teremos a aplicação da causa de aumento no caso de flagrante. Pois é. No jargão dos criminosos é dispensar a arma. Ele dispensa a arma no riacho ou no matagal. Ministro Menezes, direito. Gente, eu vou simplificar, porque eu já votei esse mesmo tema no habeas corpus 93.353 de São Paulo, na mesma linha do voto proferido pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, com o qual eu acompanho, subscrevendo as razões de sua excelência. Carmen Lúcia. Senhor presidente, nós já discutimos inúmeras vezes esses casos, exatamente na primeira turma, tal como deve ter acontecido na segunda turma. Eu, aliás, fui voto vencido durante muito tempo, mas eu vou acompanhar neste caso, como tenho acompanhado em alguns casos na turma, porque eu tenho para mim como certo, que acaba de afirmar também o ministro Peluso, de que é elementar do tipo exatamente a existência de um instrumento que possa, de alguma forma, constituir a gravidade que já se contém neste tipo penal. Porém, eu evoluí para acompanhar, em alguns casos, como os eminentes pares da primeira turma têm visto, quando, como neste caso, houve outros meios pelos quais se considerou comprovada, independentemente da perícia, quer dizer, para mim a perícia não é a única forma de comprovação das condições potencialmente lesivas dessa arma. Por isso, neste caso, tal como voto na primeira turma, eu acompanho o eminente relator, sem embargo de ter, como o presidente da minha turma sabe, exatamente... Eu também aceito essa restrição. Por exemplo, se a arma foi usada e houve um disparo, evidentemente que ela pode ter subido. Neste caso, consideraram que havia outros meios de comprovação. Desde que, de algum modo, resulte das circunstâncias que a arma tinha capacidade ofensiva, não importa, a perícia está dispensada. Agora, quando a arma não foi apreendida, não se sabe se a arma é de brinquedo ou não, e sendo de brinquedo não é arma, e a qualificadora exige que seja arma, o qualificador é textual, exige que seja arma. Por isso é que eu fiz referência ao isqueiro, que suscitou uma resposta jocosa do eminente ministro num assunto tão sério. Mas qualquer outro objeto pode, teoricamente, ser transformado em arma. Mas não é a arma que se refere o parágrafo 2º do 157. A arma do artigo do 157, parágrafo 2º, é aquela que é específica como tal, faz parte da sua natureza como tal, e não como qualquer objeto que pode se transformar numa arma. Por isso que nos votos a que eu me referi, em que eu inclusive fiquei vencida, eu citava sempre um julgado do ministro Pertence que dizia o caco de vidro também pode constituir em determinadas circunstâncias algo grave e que intimide a vítima, e nem por isso se encontra absolutamente na qualificadora. Eu mantenho o meu ponto de vista, acompanhando o ministro relator, portanto, tal como já estou votando na primeira turma, porque neste caso, como foi enfatizado, havia outros meios de comprovação exatamente do que pode ser qualificado no parágrafo 2º do 157. É como voto, senhor presidente. Ministro Eros Grau. Vou pedir fênia ao ministro Lewandowski, ao ministro Carlos Alberto Direito, à ministra Carmen Lúcia, para acompanhar o voto do ministro Peluso, que me parece tecnicamente correto. O desafio do direito é exatamente esse aqui. Há sempre mais de uma resposta correta para a mesma questão. Eu peço vênia para acompanhar a divergência. O ministro Carlos Brito, por favor. Senhor presidente, nós estamos discutindo um tema sério. A exigir de nossa parte um equacionamento jurídico preciso.
E eu não fiz blague ou brincadeira de nenhum modo na discussão da matéria quando comparei o isqueiro à arma de fogo. Eu quis apenas reforçar o meu poder de argumentação. Foi um recurso argumentativo a comparação. E insisto nele, se no sinal de trânsito me apontassem um isqueiro, eu não entregaria minha bolsa, minha carteira, mas se me apontasse uma arma, eu entregaria. Isso não é jocosidade, é recurso de argumentação. No caso, eu entendo que a qualificadora se aplica porque o eminente relator demonstrou que há prova robusta. Convenhamos, um filme, testemunhas, a própria vítima a deixar num contexto evidenciado que foi rendida por uma arma de fogo ou pelo que parecia uma arma de fogo. Quem vai pensar na distinção entre uma arma de brinquedo e uma arma de fogo, se o artefato tem todas as aparências de uma arma de fogo e se o intuito, o intento malsão do assaltante foi alcançado, que é exatamente o susto, o medo, a rendição da vítima. E nós temos decidido assim, não é isso, ministro Marco Aurélio? A unanimidade é a nossa turma, reiteradamente, todas as semanas. E hoje eu constato que a primeira turma está em número majoritário no plenário. É verdade. Então, se o ministro Peluso entendeu, diferentemente, eu peço desculpas à sua excelência, mas não houve a menor intenção, até porque o ministro Peluso é mestre de todos nós. Além de um operador jurídico, é um teórico portentoso do direito. Eu, então, peço escusas à sua excelência se entendeu como uma tirada de humor ou coisa que o valha com um assunto tão sério. Eu acompanho o relator. Marco Aurélio. Presidente, já sinalizei o meu convencimento sobre a matéria e chego mesmo a dizer que, a prevalecer a corrente contrária, a corrente que é formalizada a uma só voz pela primeira turma, o negócio será desaparecer, sempre, com a arma utilizada. A arma que, como ressaltou o ministro Carlos Aires Brito, está inclusive no mercado de aluguel e quase sempre é devolvida àquele que a disponibilizou. Presidente, de início, a não ser que a lei restrinja, em direito são admitidos todos os meios de prova. E aí não há a imposição para ter-se a incidência da causa de aumento, a imposição de fazer-se a perícia. Mais do que isso, o ordenamento jurídico é um grande todo. O que nós constatamos quanto ao exame de corpo de delito, quando o ato praticado, discrepante da ordem penal, deixa vestígios, deve ser feito o exame. Mas o próprio Código de Processo Penal prevê, nesse caso em que cogita do exame, que, não sendo possível realizá-lo, por haverem desaparecido os vestígios, e aqui seria o desaparecimento, né, muito oportuno para o acusado da própria arma, né, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, com maior razão quanto à causa de aumento alusiva ao roubo. Não estou lembrado do precedente que foi citado e seria de minha lavra, mas se no passado concluir de forma diversa, estou a evoluir. E deve o juiz sempre evoluir, tão logo convencido de assistir maior razão. Não estou reconhecendo o precedente, eu teria que conferir. Maior razão a tese inicialmente rechaçada, repudiada. Peço vênia, presidente, ao ministro César Peluso e também ao ministro Eros Grau para acompanhar o relator indeferindo a ordem. O ministro Marco Aurélio também indefere
a ordem. Na turma, tenho a impressão de que já me manifestei no sentido do voto do ministro César Peluso. E ficaria com suas razões, mas proclamo o resultado no sentido do indeferimento da ordem nos termos do voto do ministro Lewandowski, vencidos o ministro César Peluso, o ministro Eros Grau e o presidente. Ministro César Peluso, habeas corpus 94.307, paciente Adriana Bonotto Machado, impetrante Cleiton de Souza Manhãs, coator, primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, em caso simples, a primeira turma, depois do pronunciamento do plenário, concedeu uma liminar, caso de prisão civil. Eu estou concedendo definitivamente a ordem. A primeira turma já concedeu a liminar, depois da decisão do plenário. E agora estou julgando o habeas corpus, estou concedendo definitivamente a ordem. Caso de prisão civil, depositário infiel. O ator é a primeira turma? Primeira turma. A primeira turma de início negou, depois concedeu. Houve um segundo pedido, houve um segundo pedido. Na primeira vez, a primeira turma negou. Depois houve um segundo pedido, a primeira turma concedeu a liminar. Eu estou concedendo definitivamente a ordem. Ah, tá. Esse é o caso de depositário infiel que nós já Depositário infiel, apresentamos. Que já podemos decidir até... Monocraticamente. Esse caso aqui, como era contra a turma, eu não quis decidir. A única coisa, presidente, que de certa forma provoca dúvidas é que é apontado como órgão coator a primeira turma. Seria a primeira turma? Foi contado da primeira turma. Porque ela indeferiu a ordem, então seria um habeas para o plenário, e eu sustento o cabimento. Mas aí não cabe. Contra a decisão proferida pela primeira turma em habeas. Se é contra a turma, o ministro Marcolelli não cabe. O ministro Marcolelli tem razão. Eu admito, eu votaria coerente com o que eu tenho sustentado. Estou concedendo em definitivo de ofício. De ofício acho que caberia. De ofício. Porque, veja, é a única forma de uniformizar. Do contrário, daí seja uma... Não, mas aí nós vamos admitir um habeas corpus contra a decisão de turma. Aí não dá. Sim, mas nós não podemos instrumentalizar esse ponto. Mas eu sei, ministro Gilmar, mas aí eu tenho a impressão que isso é um precedente severo. Nós estamos admitindo... Eu sei, Mas ministro, nos precedentes nós temos admitido de conceder de ofício quando seja Quanto o à caso. turma, nós admitimos em caso de extradição, nos embargos de declaração, que vieram Mas muito o tempo plenário depois. já afirmou posição no outro sentido. Pois é, no sentido de que não cabe. Não. Afirmou no sentido Que a da... parte entra com o outro habeas corpus. Não, o segundo. O segundo. Sim, mas, Ele entrou com dois. pois é, mas ele entrou com habeas corpus na turma. Entrou com habeas corpus na turma indefinido. Depois entrou com o segundo habeas corpus, agora desta vez contra a turma. Porque a turma, então, na nós primeira temos- habeas corpus, ainda não havia Nós temos a súmula decisão dizendo do que não plenário. cabe habeas corpus contra a Olha, decisão de turma. se não for isso, nós vamos deixar esse único cidadão preso. Contrariamente não conhecia do ao habeas corpus. Não conheço o habeas corpus. Não, mas poderíamos talvez não conhecer e dar de ofício. Isso que o ministro Peluso está propondo. Tá bem. Aí É a forma... é. Ministra Não conhecemos pelos motivos que o eminente ministro Menezes Direito avançou e de ofício concedemos para evitar esse único caso. fazer Isso. justiça material. Pois é, justiça no caso concreto. Eu Acompanho o relator. Ministro Eros. Ministro Brito. Também, acompanho o relator. Ministro Marcolelli, Presidente, eu admito o habeas corpus. E eu faço até mesmo evocando que as turmas podem divergir no entendimento de uma certa matéria. E não cabem para o plenário, a teor da legislação de regência, os embargos de divergência. Então, é o que eu sempre ressalto. Toda vez que se articule em relação a este ou aquele órgão investido do ofício judicante, pode ser inclusive a turma do Supremo, um ato ilegal, e se tenha, como se tem o plenário, um órgão para rever a decisão,
cabível essa ação que reputo de envergadura maior, voltada a preservar a liberdade de ir e vir. Portanto, conheço e, vencido nessa parte, né, caminho no sentido constatando, né, uma ilegalidade, um ato coercitivo à margem da ordem jurídica, que é o ato da turma, caminho para a concessão de ofício. Portanto, o ministro Peluso também não conhece e defere de ofício, né? A impetração é nesse sentido, para que seja concedida de ofício. A impetração é textual, para que seja concedida de ofício. Tá. Ministro Menezes de Direito, na verdade, não conhecia, né? Todos os demais acompanham o eminente relator. O ministro Marco Aurélio conhece do habeas corpus, entende que, na verdade, é cabível o habeas corpus. E vencido, concedo a ordem acompanha. de ofício. Mas, nesse ponto, fica, então, vencido integralmente o ministro Menezes de Direito, que... Não. Não, digo, na questão de... Só na concessão de ofício. Sim. Ministro Carlos Brito, inquérito 2049, autor Ministério Público Federal, indiciado José Fuscal de Cesílio ou Tatico, Edna Márcia Cesílio. Indiciados. Vou tentar reduzir algumas folhas, uns 3, 4 folhas, um voto de 14, 15 folhas. Antes, porém, comunico ao Supremo, ao plenário, que acabo de receber um pedido, via facsímile, do denunciado José Fuscal de Cesílio Tatico, denunciado que acaba de constituir nova advogada, doutora Sani Braga de Vasconcelos, para postular, aspas, a retirada do processo da pauta de julgamento, bem como vista dos autos em cartório para garantia da ampla defesa. Então, a nova causídica foi contratada para postular, repito, a retirada do processo da pauta de julgamento e, bem como vista dos autos em cartório para garantia da ampla defesa. Eu tenho, senhor presidente, que o pedido não merece acolhida. O feito já se encontra pautado desde o dia 18 de dezembro de 2008, Diário de Justiça Eletrônico, divulgado nessa data, 18 de 12 de 2008. Sendo certo que o acusado não demonstrou, pelo que li, minimamente os motivos pelos quais deixou de constituir antecipadamente novos patronos. Aliás, ele sempre contou, o denunciado, com advogado regularmente constituído. Pelo que eu indifiro o pedido, senhor presidente, dada essa falta absoluta de justificativa plausível para o adiamento deste ato processual. Senhores ministros, quanto a essa questão? Ministro, havia advogado constituído. Tivemos subestabelecimento, não? Agora, com esse ato, subestabelecimento a essa profissional da advocacia? Deixa Dos eu poderes consultar outorgados aqui. pelo Com reservas. indiciado? Sim, com reserva. Com reserva? É. Subestabelecimento Reserva de poderes, com não é? Com reserva. Isso. Acompanhe o presidente, o relator. Senhor, prossegue. Prossigo. Vou tentar fazer o resumo. O Ministério Público Federal formalizou denúncia contra o deputado federal José Fuscal de Cesílio Tatico e Edna Márcia Cesílio, imputando-lhes os crimes de apropriação indébita previdenciária, inciso 1º do artigo 1º do artigo 168-A do Código Penal, e sonegação de contribuição previdenciária, inciso 3º do artigo 737-A do CP. Isto sob a acusação de que ambos os denunciados, na condição de sócios da empresa Curtume Progresso Indústria e Comércio Limitada, deixaram de repassar ao INSS voluntariamente, no prazo e forma legal,
os valores arrecadados pela respectiva pessoa jurídica a título de contribuições incidentes sobre a remuneração dos seus empregados. Valores esses constantes da folha de pagamento mensal e de rescisões de contratos de trabalho. Isso no período de janeiro de 1995 a agosto de 2002. A inicial também dá conta da omissão voluntária de fatos geradores de contribuições previdenciárias na guia de recolhimento do Fundo de Garantia, a saber, primeiro, remunerações pagas aos segurados empregados, período de 5 de 1999 a 8 de 2002. Número 2, remunerações pagas aos segurados, contribuintes individuais, no período de janeiro de 2001 a junho de 2002. Terceiro, diferença de remuneração dos empregados, constatada na comparação das cópias de cheques utilizadas para pagamento, cito as folhas. Com a folha de pagamento, também cito folhas, no período de 12 de 1999 a 3 de 2002. Pois bem, os denunciados foram regularmente notificados para os fins do artigo 4º da Lei 8.038, oferecimento de resposta escrita, oportunidade em que postularam a integral rejeição da denúncia, sustentando, em síntese, a quitação integral do crédito do débito tributário que se lhes imputava e a falta de legitimidade de ambos para figurarem como sujeitos passivos da presente persecução penal. Senhor presidente, eu deferi requerimento ministerial público de instauração de nova investigação criminal. Investigação essa com o objetivo de apurar eventual ilícito criminal decorrente de documentos supostamente inidôneos que foram apresentados pela parte nestes autos. Documentos cuja finalidade era demonstrar que o acusado, Tatico, não se encontrava à frente da pessoa jurídica investigada à época dos fatos narrados pelo Ministério Público. Na sequência, o Procurador-Geral da República pugnou pelo prosseguimento do feito e recebimento da denúncia, dado o preenchimento dos artigos 41 e 395 do CPP. Feito esse brevíssimo relatório, eu passo ao voto. Fazendo anoto de saída que o exame preliminar da inicial acusatória é restrito às balizas do artigo 41 e 395 do CPP. Nós estamos ainda em sede de apreciação da denúncia para efeito de seu recebimento ou rejeição. É dizer, a admissibilidade da renúncia se afere quando satisfeitos os requisitos do artigo 41 do CPP, sem que ela, denúncia, incorra nas impropriedades do artigo 395 do Código de Processo Penal. Os crimes de que são acusados os denunciados são punidos com pena máxima de reclusão de 5 anos, inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 168-A e inciso 3º do artigo 337-A, ambos do Código Penal, pelo que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, dado que os fatos delituosos descritos na petição inicial deste inquérito se deram no período de janeiro de 95 a agosto de 2002, prescrição que opera, então, com 12 anos, nos termos do inciso 3º do artigo 109 do CP. Prossigo, então, senhor presidente, para dizer que, na análise que nos é permitida nesta fase processual, a denúncia se me afigura embasada em elementos empírico-probatórios sinalizadores da ocorrência dos fatos descritos pelo titular da ação penal pública, incondicionada, logicamente. Fatos que, de imediata percepção, prima oculi, portanto, se amoldam aos delitos tipificados no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 168-A e no inciso 3º do artigo 337-A, ambos do Código Penal Brasileiro. Acresce que os documentos acostados aos autos pelos acusados não permitem concluir pelo adimplemento das obrigações tributárias da empresa sob análise investigativa. Ao contrário, sob investigação, colhe-se dos autos que, aspas, a empresa Curtume Progresso Indústria e Comércio Limitada
cito CNPJ, não tem pedidos administrativos pelos quais estejam discutindo os débitos inscritos em dívida ativa, sob os números tais, mesmo porque, para referidos débitos, não comporta mais discussão no âmbito administrativo, além do que já foi ajuizada a ação executiva fiscal para a cobrança dos referidos créditos. Fecho aspas, tudo a dificultar o acolhimento das teses veiculadas por meio da defesa escrita dos denunciados. Por outra volta, acentuo que a denúncia, mesmo nos crimes societários, não dispensa uma descrição, ainda que mínima, da participação de cada um dos acusados na trama das ações tidas por delituosas, com o que se viabiliza o exercício da ampla defesa. Bem, aqui não vou prosseguir lendo o voto, porque nós sabemos que a nossa jurisprudência hoje se firmou no sentido de que um mínimo de descrição da conduta individualizada dos sócios há de constar da denúncia, o que não significa uma descrição pormenorizada, minudente, ainda que razoavelmente, ainda que um tanto ou quanto genérica, é preciso que a denúncia possibilite o conhecimento do que se acusa aos denunciados e a produção de sua ampla defesa. Então, senhor presidente, nessa contextura, eu tenho que, no caso, a denúncia atende mesmo aos requisitos do artigo 41, sem incidir naquelas impropriedades do artigo 395 do mesmo diploma, exatamente porque esse diploma fala de rejeição. A peça ministerial pública é longa, descreveu com precisão os fatos tidos por delituosos, com suas circunstâncias, de modo a permitir que os acusados exercessem com amplitude a sua defesa. E não é só. A inicial acusatória indicou precisamente o momento da ação criminosa, tida por criminosa, individualizou no tempo a responsabilidade dos sócios pela gestão da empresa. Então, não é de ser considerada a peça acusatória fruto da vontade fantasiosa do seu subscritor e muito menos de uma vontade arbitrária, né, por parte do agente ministerial público. Por fim, eu quero dizer que tenho por precipitado o acatamento das teses defensivas. Isto porque não há como assentar, neste momento processual, que os denunciados não praticaram, de fato, nenhum ato gerencial da empresa. Isso será melhor esclarecido no decorrer da instrução criminal. E aqui é interessante, uma flagrante colidência das teses defensivas. De um lado, um dos denunciados, José Fuscal de Cezílio, diz que a empresa era administrada por seus filhos. Aspas, tendo à sua frente sua filha Edna Márcia Cezília, que é co-denunciada. A seu turno, a co-denunciada apontou o contrato social da empresa jurídica investigada, ela é filha do outro acusado, para concluir que, aspas, a gerência da empresa da sociedade será exercida somente pelo sócio, o senhor José Fuscal de Cezílio, que se incumbira com todas as operações e representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. Quer dizer, é flagrante a colidência das teses defensivas, a contradição de uma para a outra. Eu, nesse esforço de síntese, senhor presidente, eu recebo a denúncia e é como voto. O gabinete de relator recebe a denúncia. Senhor presidente, aqui, como está muito claro da denúncia, há um débito com a Previdência de janeiro de 1995 até agosto de 2002. E há a confissão do próprio réu de que realmente havia esse débito. A alegação que ele faz é que já teria efetuado o pagamento. Por outro lado, também, como disse o ministro relator, existe uma colidência na defesa. O primeiro réu diz que não está justa causa porque não exercia a administração. E a segunda ré diz que não há justa causa porque ela não exercia a administração, sendo que o primeiro réu disse que ela exercia a administração. E se trata de uma sociedade por cota de responsabilidade limitada. Há, portanto, todo o fundamento legal para que possa ser recebida a denúncia, não havendo como explicitar que exista inépcia na peça acusatória, razão pela qual eu também estou recebendo a denúncia. Ministra Câmara.
Também eu, senhor presidente, recebo a denúncia nos termos do voto do relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Também eu, senhor presidente, pela leitura que fez o eminente relator de trechos da denúncia e aquilo que aduziram os meus nobres colegas, recebo também a denúncia, sobretudo porque ela se amolda aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Ministro César Peluso. Presidente, o relator emitiu entendimento sobre a prescrição e aludiu ao prazo que é de 12 anos, recebendo a denúncia tal como formalizada. Mas a denúncia apanha fatos que já estão fora dos 12 anos. Fatos que teriam ocorrido em 95 e 96 também, né? Deixe-me ver. Eu considerei o crime continuado, né? Eu recebo a denúncia, presidente, já que Sua Excelência, né, emitiu, repito, entendimento, entendendo que não haveria prescrição, recebo a denúncia apenas quanto às práticas delituosas verificadas a partir de janeiro não, já estamos praticamente em março, né? A partir de fevereiro, né, de 97. Aqui eu tenho de janeiro de 1995 a agosto de 2002. Não é como o que interessa é a data em que cessou a continuidade delitiva, então eu incorporei. Dei por superada a questão da prescrição e assento o cabimento da denúncia. O recebimento, né? Você está recebendo, portanto, de forma integral. Portanto, recebida a denúncia no sistema do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio, que a recebia Parcialmente, só, recebia parcialmente. Afastando o período coberto pela prescrição da pretensão punitiva. A partir de 97. Os atos praticados nesse período. Portanto, recebida a denúncia, nesses termos, vencido o ministro Marco Aurélio parcialmente. Inquérito 2728, da relatoria do ministro Menezes Direito, autor Ministério Público do Estado da Bahia, indiciado Maurício Gonçalves Trindade. Haverá sustentação oral. Senhor presidente, trata-se de uma representação inaugural do Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia, que ofereceu a denúncia com o rol de testemunha contra o réu que então era a deputado estadual, por suposta prática do crime de tráfico de influência previsto no artigo 332 do Código Penal. Eu deixo de ler os termos da denúncia inaugural, porque todos os colegas já receberam e vai ter sustentação oral. Houve a notificação devida, houve a apresentação de resposta com a alegação de que não haveria prova suficiente para o recebimento da denúncia em longa manifestação. E também, o que é importante, sustenta a extinção da punibilidade pela chamada prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal, ou seja, a prescrição antecipada. Por outro lado, houve a diplomação do deputado estadual como agora deputado federal, daí ter vindo o processo para esta Suprema Corte por decisão da desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia. Houve audiência do Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal reiterou os termos da denúncia e este é o relatório, senhor. Pelo ministro... recebimento da denúncia, né? Pelo Ministério Público Federal, falará o Procurador-Geral, Dr. Antônio Fernando Barros Silva de Souza. Excelentíssimos senhores ministros, a denúncia refere-se à atuação do denunciado, Maurício, quando no exercício do mandato de vereador no município de Salvador, que, segundo provas que residem todo o procedimento apuratório,
procurou o senhor Osmar Bundim, sócio da empresa Nutril, para propor ao mesmo o recebimento de uma quantia equivalente a 15% de um contrato que seria firmado com a Secretaria de Saúde do município de Salvador. Caso contrário, tomaria providências para que a licitação fosse anulada. O material probatório nos autos comprova efetivamente tal conduta do denunciado. E lembrando que o crime de tráfico de influência consuma-se no momento, inclusive, da promessa, da obtenção da promessa de vantagem, não sendo necessário indicar sequer o funcionário a cujo respeito se alega o prestígio perante ele, ou mesmo ter recebido efetivamente o valor. Por outro lado, é importante destacar que não há previsão no sistema jurídico brasileiro da prescrição em perspectiva. E a manifestação existente nos autos mostra com segurança que, inclusive, essa Corte se posiciona no sentido do descabimento dessa hipótese de prescrição em perspectiva, até porque a hipótese ventilada nos autos está exatamente dentro do período em que essa prescrição não teria se consumado. Daí porque pleiteia o recebimento da denúncia e o processamento da respectiva ação penal. Com a palavra pelo acusado, o doutor Gamil Fepel El Iresh. Excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo Procurador-Geral da República, ilustres funcionários, não me cabe neste momento, por óbvio, fazer sustentação em relação à matéria jurídica. Seria muita presunção da minha parte, na minha primeira sustentação oral nesta Corte, tratar de assunto relacionado a direito. O meu objetivo aqui apenas e tão somente é narrar questões de fato, que seguramente conduzirão esta Corte à rejeição liminar da denúncia que foi ofertada contra o réu, o deputado federal Maurício Trindade. Pois muito bem. Antes de tratar efetivamente dos pontos que baseiam a defesa, é necessário contextualizar faticamente o momento em que a denúncia foi oferecida. A denúncia foi oferecida, excelentíssimos ministros, no ano de 2005, por um fato supostamente acontecido em 1997. É bastante interessante notar que a denúncia se refere a um fato de 97, que foi veiculado em um jornal de Salvador em 2004, na iminência da eleição para prefeito municipal, em que o denunciado estava se habilitando como candidato a vice-prefeito da cidade de Salvador. Essa denúncia, esse simulacro de denúncia, não a denúncia processual, mas a denúncia feita nos jornais, por um jornal que confunde publicidade no processo penal com denuncismo, foi feita, inclusive, por um repórter que responde a ações penais por já ter menoscabado e ultrajado honras alheias, inclusive de autoridades judiciárias, e por ter, inclusive, estou aqui em ânimo jocande e imbuído, baseado, protegido pela imunidade que me outorga o Estatuto da Advocacia, e por ter, inclusive, falsificado uma carteira de identidade, fez isso o repórter, o noticiante, falsificou uma carteira de identidade, senhor presidente, para provar como era fácil falsificar carteiras de identidade no estado da Bahia. Imagine se ele resolvesse provar como era fácil praticar homicídios no estado da Bahia. Pois muito bem, a partir desta notícia veiculada no jornal em 2004, o Ministério Público do Estado da Bahia oferece uma denúncia, eminente ministro, excelentíssimo ministro Marco Aurélio, por crime de tráfico de influência ocorrido em julho de 1997, praticado pelo deputado Maurício Trindade, pelo hoje deputado federal Maurício Trindade. Essa denúncia não pode ser recebida porque ela narra um fato evidentemente atípico. Antes de adentrar o mérito da questão, é necessário que se reconheça a atipicidade objetiva
do fato que é trazido. Narra a denúncia, eminente relator, que o réu teria, supostamente, solicitado vantagem de um empresário vencedor de uma licitação, teria solicitado vantagem para não impedir ou para não tumultuar o andamento da licitação que já havia acontecido. Excelências, o crime tipificado no artigo 332, como todos nós sabemos, ele é bastante claro ao dizer que é crime solicitar, exigir, cobrar vantagem indevida a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. Ocorre, excelentíssimo ministro Lewandowski, que a suposta solicitação não era para interferir, a suposta solicitação de vantagens era para deixar de interferir. Teria, narra a denúncia, teria o denunciado solicitado a vantagem indevida para não impedir que a licitação fosse adiante, e não solicitado a vantagem indevida para interferir em ato praticado por quem quer que fosse. A atipicidade, portanto, do fato narrado é manifesta, e feliz ou infelizmente, o direito penal, permeado por uma série de garantias, é marcado pela legalidade estrita em favor do réu, a não comportar analogia em malam partem e nem tampouco interpretação extensiva em desfavor do denunciado. Por conta disso, sendo certa a atipicidade objetiva do fato narrado, tenho absoluta convicção de que esta Corte irá rejeitar a denúncia. Mas a matéria de defesa não encerra aí, porque além de haver atipicidade objetiva manifesta, existe também, eminentes ministros, a atipicidade subjetiva. Porque o crime do artigo 332 é de dolo específico, é solicitar vantagem indevida a pretexto de influenciar em ato praticado por servidor público. Ora, não estando presente o dolo específico, não sendo o caso da comprovação, como diz a doutrina do professor Regis Prado, nem de delito de tendência, nem de delito de intenção, essa denúncia deve ser rejeitada sob pena de se aceitar odiosa responsabilidade penal objetiva. Pois muito bem, excelências. Além da atipicidade, essa denúncia deve ser rejeitada. Ressalto que a denúncia não foi feita pela Procuradoria-Geral da República, a denúncia foi feita pelo Ministério Público do Estado da Bahia. A denúncia deve ser rejeitada porque ela é absolutamente e evidentemente inepta. A Lei Processual Penal em vigor, eminente ministro Carlos Aires, a Lei Processual em vigor determina que a denúncia seja oferecida com a descrição circunstanciada de todos os fatos. Nós temos uma denúncia oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia, narrando um crime de tráfico de influência, em que não se diz sequer quem seria o funcionário beneficiado por essa influência. É óbvio, é claro, que este crime não é material. É claro que não precisava a denúncia dizer que um funcionário foi efetivamente beneficiado. Mas o sujeito deveria ter exigido para influenciar numa conduta de algum funcionário. E aí eu pergunto, quem é o funcionário, então, que em nenhum momento aparece na denúncia? A denúncia fala que houve a cobrança, houve a solicitação a pretexto de interferir na administração municipal. A administração municipal é muito grande. A administração do município de Salvador é feita por inúmeros, por milhares de servidores. Se não for possível identificar quem foi o servidor que seria supostamente beneficiado pelo tráfico de influência inexistente, está sendo cerceada e violada a ampla defesa. A denúncia não narra a quem a vantagem supostamente cobrada seria dirigida. A denúncia não narra como o denunciado interferiria na administração pública. Ora, uma licitação encerrada, uma licitação vencida por uma empresa, como poderia um simples vereador interferir para que a administração pública não chancelasse, não acatasse uma licitação regular e já feita? Bom, a denúncia também não narra sequer quanto o denunciado teria solicitado a pretexto de fazer esse tráfico de influência. Bom, a denúncia só se limita a dizer que a solicitação foi de 15% de quanto foi contratado. Só que 15%, eminente ministra Carmen Lúcia, 15% de nada é nada. Se não houve cobrança em cima de um valor preciso, 15% em cima de coisa alguma também é coisa alguma. Então, não há qualquer prova, não há suporte probatório mínimo, não há qualquer elemento na denúncia que permita que ela seja recebida. Além disso, excelência, a falta, como dizia eu, de suporte probatório é patente. Jornais, o processo tem 3 volumes, mas jornais e periódicos, felizmente, não fazem prova do que quer que seja. Haja vista que são narrações unilaterais, produzidas ao alvedrio e ao bel prazer
de uma comissão editorial que atende a eixo aquele tipo de interesse. Pois muito bem, excelências. Além de tudo isso, além de o fato ser atípico, além de haver manifesta inépcia da denúncia, neste caso, sustenta a defesa a chamada prescrição em perspectiva. Tenho consciência e tenho conhecimento de que esta Corte não aceita a prescrição em perspectiva ordinariamente. Mas também tenho consciência, todos nós da sociedade brasileira temos consciência, que esta Corte tem mudado a orientação de diversas matérias ao longo dos últimos anos. Esta Corte chegou a sumular, na súmula 698, que não cabia progressão de regime em crimes hediondos, e no julgamento do habeas corpus 82959 coube progressão de regime em crimes hediondos. Essa Corte, durante 40 anos, sustentou não haver relação de prejudicialidade entre a ação fiscal e o crime contra a ordem tributária, e no julgamento do HC 81611, essa Corte acatou que existe, sim, uma condição objetiva de punibilidade na ação fiscal. Excelências, o fato que está sendo trazido em juízo supostamente ocorreu em julho de 1997. Este defensor que aqui está não se louva de ser ético e nem se louva de ser honesto, até porque honestidade e ética não são virtudes, são obrigações. Mas em nenhum momento existe um requerimento da defesa para procrastinar ou para adiar esta sessão até julho deste ano, quando, inexoravelmente, haverá prescrição da pretensão punitiva em abstrato. O fato aconteceu em 1997, o suposto fato aconteceu em 1997. Este fato foi praticado por um autor primário, possuidor de bons antecedentes, com boa personalidade, com conduta social dentro do padrão. As consequências do fato não são graves, mesmo porque nem a denúncia diz quais foram as consequências do fato. A denúncia não diz se a licitação foi impedida, se não foi impedida, se houve qualquer tipo de prejuízo para a administração ou se não houve. As circunstâncias todas do artigo 59 são favoráveis ao réu. Tudo faz crer que, se condenado ele for, ele vai ser condenado à pena mínima. Mas vamos imaginar, eminente presidente, que a condenação não seja no mínimo, que é de 2 anos, que seja em 3 anos. Já seria um pouco exasperado, um pouco desproporcional. Imaginemos que não seja em 2 anos, que seja em 3 anos e 11 meses. Ainda assim, essa pena vai estar prescrita. Falta, portanto, falece ao Ministério Público interesse de agir, interesse e necessidade de agir. E nem se diga que o princípio da obrigatoriedade da ação penal veda, impede o reconhecimento da prescrição em perspectiva. Porque a ação penal só pode ser obrigatória quando ela atende a pressupostos e às condições da ação. Então, falta uma condição da ação, falta interesse de agir. Além disso, por economia processual, não há o porquê esta Corte receber esta denúncia hoje, interrompendo-se a prescrição, se por mais célere que a instrução seja, e a defesa se compromete a acelerar a instrução, mesmo porque tem consciência absoluta em relação à absolvição, por mais célere que essa instrução seja, vai gerar a prescrição retroativa. Então, projetando-se a prescrição retroativa, projetando-se antecipadamente a prescrição retroativa, em homenagem à economia processual, em homenagem à dignidade da pessoa humana, espera esta defesa que este tribunal, nesta tarde, rejeite a denúncia que foi, de forma insubsistente, oferecida contra o denunciado. Nem se alegue tampouco que a prescrição virtual não tem amparo legal. Aprendi eu, nas lições do professor e ministro Eros Roberto Grau, que existem princípios de direito explícitos e princípios de direitos implícitos. Por acaso, alguém reconhece ou alguém diz não existir princípio da insignificância? O princípio da insignificância também não tem amparo legal. Por acaso, alguém nega a existência do consentimento do ofendido? Da inexigibilidade de conduta adversa? O princípio da legalidade é uma garantia política em favor do réu e não contra ele. Ele não pode ser invocado em desfavor do réu, porque não há previsão legal de beneficiá-lo, porque o Código Penal não trata da prescrição retroativa de forma expressa. Finalmente, excelências, tem este defensor consciência, plena convicção, de que este tribunal jamais receberia essa denúncia, invocando o pseudo-princípio do indúbio pro societate, tão bem combatido pelo professor Fauzi Hassan Shukr, professor de processo penal do Largo do São Francisco, tão bem combatido pela professora Ana Cláudia Bastos de Pinho, da Universidade Federal do Pará. O único princípio de dúvida que pode existir no processo penal é um indúbio pro réu. E se neste momento não ficar comprovado e vossas excelências não tiverem certeza de que essa denúncia deve ser recebida, impende ela, obrigatoriamente, precisa ser rejeitada. À vista de tudo quanto exposto, para não cansá-los mais, não tomar mais o seu precioso tempo, tenham confiança de que a denúncia será rejeitada em razão de o fato ser atípico tanto do ponto de vista objetivo quanto subjetivo, na remota e improvável eventualidade de se entender que este fato é típico,
entende que a denúncia deve ser rejeitada porque ela é inepta, ela não tem suporte probatório mínimo, ela não narra as circunstâncias em que o fato aconteceu, a impossibilitar, inclusive, a ampla defesa e a inviabilizar o devido processo legal. E, finalmente, com base na prescrição virtual, já reconhecida por diversos tribunais do Brasil, como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com base na prescrição virtual, espera este defensor que esta denúncia seja rejeitada liminarmente em desfavor do denunciado Maurício Trindade. Obrigado, excelência. Isso merece direito que podemos suspender, né? E passamos para a segunda parte, quanto ao julgamento. Senhores ministros, está suspensa a sessão por 20 minutos.